Será que toda criança que tem algum atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor, como por exemplo, um atraso para a aquisição de uma postura ou para o caminhar, será que esta criança ela tem sempre um comprometimento do seu sistema nervoso? Será que toda criança com atraso de desenvolvimento tem uma síndrome, uma lesão? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lela, fisioterapeuta pediátrica e pedagoga, e hoje a gente vai conversar sobre a influência do ambiente para o desenvolvimento infantil. Então, desde já eu posso te afirmar que não é verdade que toda criança com atraso de desenvolvimento tem algum aspecto orgânico envolvido. Muitos atrasos de desenvolvimento, bem como algumas alterações ortopédicas, como o caso das assimetrias cranianas, podem ocorrer por um impacto do ambiente, de como nós adultos organizamos esses espaços para oportunizar um bom desenvolvimento para os nossos bebês. É claro que uma criança que tem uma condição orgânica, como por exemplo, uma síndrome, uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, alguma doença metabólica como a diabetes, por exemplo, vai ter um impacto já das questões metabólicas, das questões orgânicas, envolvendo a sua capacidade de explorar o ambiente e aprender com ele. Para essas crianças, a forma como nós organizamos o ambiente, ela é ainda mais importante, porque a gente já tem algo que compromete, ou que compromete em alguma medida, maior ou menor, a capacidade dessa criança se colocar em movimento e explorar o ambiente. Mas veja bem, se para uma criança que nasceu sem nenhum comprometimento, não é um bebê prematuro, não é um bebê que ficou na UTI, não é um bebê que precisou de oxigênio, nada. É um bebê que nasceu a termo, com 40 semanas, com um Apgar 9, 10, tudo ok. Para esse bebê, a forma como os adultos organizam o espaço já é fundamental. Veja bem, eu sei que nas redes sociais hoje muito se vê duas afirmativas que me inquietam. Uma delas é: cada bebê tem seu tempo e por isso devemos respeitar o tempo de cada bebê. Calma lá que a gente já volta nisso. A outra é só colocar o bebê no chão que ele se resolve. Vamos por partes. Primeiro, é verdade que cada bebê tem o seu tempo, tem a sua forma de aprender. Mas este tempo é dentro de uma janela. Não é um tempo a perder de vista. Um bebê que com 1 ano não caminha, tudo bem. Ele não precisa estar caminhando com 1 ano. Ele precisa estar caminhando até 1 ano e meio. Mas um bebê que com 1 ano de idade não se coloca em pé, se segurando no móvel, não brinca numa postura ajoelhada, não se coloca sentado. Olha só, eu estou partindo lá do mais alto para o mais baixo, para vocês verem quantos impactos isso pode ter. O que a gente espera para um bebê de 1 ano de idade? Que esse bebê já esteja engatinhando de forma simétrica, que ele consiga se elevar, ou seja, se colocar em pé com autonomia, segurando-se em móveis ou objetos. Que ele possa já estar ensaiando pelo menos a marcha lateral. O que é a marcha lateral? É quando a gente coloca, por exemplo, um brinquedo na ponta do sofá e o bebê ele vai se segurando nesse sofá, indo para buscar o brinquedo. Só que, veja bem, para que o bebê consiga adquirir essas habilidades motoras, ele precisa de um ambiente que lhe dê oportunidade para isso. Aí, a gente pode pensar na segunda afirmativa. Coloca o bebê no chão para brincar que tá tudo resolvido. Se eu te
tiver que dar 2 conselhos para as mães de primeira viagem ou de segunda e terceira, coloque o seu bebê no chão e coloque ele de bruços. Na verdade, eu vou refazer essas minhas 2 orientações. Brinque com o seu bebê no chão e brinque com o seu bebê de bruços. É isso que o bebê precisa. Ah, Lela, mas a partir de que idade eu posso colocar ele de bruços? Gente, a gente pode colocar o bebê de bruços desde que ele nasce. Se vocês buscarem na internet imagens de bebê recém-nascidos na sala de parto, vocês vão ver que quando o bebê nasce saudável, né, não houve nenhuma intercorrência na sala de parto e ele é colocado sobre a mãe para esse primeiro aconchego, ele é colocado na postura de bruços. Se assim que o bebê é tirado da barriga da mãe, ele pode ser colocado na postura de bruços, ele pode ser colocado também quando chega em casa. Então, desde sempre, não precisa esperar o bebê estar com 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes já é muito tarde, no sentido de prevenir alguns impactos. Por exemplo, um bebê que tenha uma assimetria postural, ainda que leve, com 3 meses ele já pode ter desenvolvido uma assimetria craniana. Se esse bebê tivesse sido colocado para brincar de bruços, ele teria não desenvolvido essa assimetria craniana. Existem casos que a gente recebe lá no Espaço Lela Ludens de bebês, e a gente sabe direitinho assim, bebê que tem uma assimetria postural mediana e que não tem assimetria craniana. A gente já sabe que é um bebê que foi colocado de bruços para brincar. Porque os bebês que não são, eles já chegam com assimetria craniana. Então, veja a importância de colocar o bebê de bruços. De preferência, no chão. Ai, Lela, mas é duro, é frio, existe tatame, existe tapete. Então, isso não é desculpa. A questão é que um bebê bem pequeno, um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele vai precisar sim que o adulto brinque com ele no chão, porque ele ainda não tem autonomia dos movimentos. Por que razão ele vai ficar naquela postura se ele nem se organiza direito naquela postura? No entanto, quando a gente está brincando com esse bebê no chão, ele se sente muito mais confortável para estar ali. Esses dias eu ainda avaliei um bebê que os pais chegaram dizendo que ele não fazia nada em casa, que ele era um bebê preguiçoso. Já vamos acordar aqui que não existe bebê preguiçoso. Existe bebê que não foi estimulado de forma adequada. Ou então, bebê que tem alguma questão que impacte a sua possibilidade de brincar, de se desenvolver. Preguiçoso não é um adjetivo que se possa dar para um bebê. E essa família chegou com essa queixa, que o bebê era preguiçoso. E foi muito engraçado, porque logo que eu botei o bebê no tatame, ele começou a fazer várias coisas que os pais diziam que ele não fazia. E os pais disseram, mas Lela, ele não faz nada disso em casa, como é que ele está fazendo aqui? Aí eu fiz a pergunta que não quero calar. Eu perguntei, vocês brincam com ele, vocês vão pro chão com ele brincar? Os dois se olharam e disseram que não. Aí eu disse, pois é, ele está brincando aqui porque eu estou brincando com ele. Então, colocar o bebê no bruços, no tatame, no início, até que ele se organize e que ele comece a pivotear, a se arrastar e a engatinhar, precisa que o adulto dê uma atenção. O bebê que está em espaço coletivo, muitas vezes os outros bebês vão dando essa atenção. Mas quando a gente está em casa com os nossos bebês, a gente precisa ter essa consciência de que por um período ele vai precisar do nosso auxílio, certo? Então, quando a gente fala de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e eu gosto que a gente possa pensar nesse neuropsicomotor ou global, né, atraso de desenvolvimento global, é porque a gente precisa pensar que o atraso de desenvolvimento motor, ele impacta
nos outros desenvolvimentos que essa criança vai ter ao longo da vida. Por exemplo, para que ela possa aprender, para que ela possa ter um bom desenvolvimento cognitivo, ela precisa explorar o ambiente, ela precisa ter condição motora de se colocar em diferentes posturas, de se deslocar, de pegar o brinquedo e trazer na boca, de explorar os brinquedos, explorar o seu corpo, explorar o ambiente, certo? Então a gente precisa entender que quando a gente fala de atraso de desenvolvimento, ainda que o aspecto motor possa ser o mais gritante naquele momento, falando, claro, da minha clínica, que é a fisioterapêutica, este atraso motor ele vai impactar nos outros aprendizados dessa criança, certo? Isso tem que estar claro pra gente, não só para os terapeutas quanto para os familiares. Então, fazer com que essa criança possa se desenvolver bem do ponto de vista motor é dar a ela condição para que ela possa se colocar no mundo, se entender no mundo, explorar o mundo e com ele aprender, certo? Quando a gente fala em atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, a gente pode pensar, como eu falei no início desse nosso encontro, de que há uma questão orgânica atrapalhando a condição dessa criança se movimentar, se desenvolver, explorar o ambiente. Que podem ser, o que é mais comum, né? As síndromes genéticas, como por exemplo, a amiotrofia espinhal, síndrome de Down, enfim, né? As síndromes genéticas. Malformações congênitas, como é o caso da mielomeningocele, que ainda que seja uma lesão mais baixa, congênita, porque é uma lesão na medula espinhal, ainda assim vai impactar a condição dessa criança se movimentar. Por isso que ela precisa de terapia desde que nasce, para que a gente possa ajustar o corpo dela para ela poder se movimentar e aprender. Questões metabólicas, como é o caso da artrite reumatoide juvenil, da diabetes e outras tantas doenças metabólicas que também afetam a forma dessa criança poder se organizar, a energia e a potência dela para se colocar em movimento. Doenças cardiorrespiratórias, uma criança asmática, por exemplo, vai ter uma condição de movimentação limitada porque ela vai respirar mal e ela não vai conseguir brincar, né, numa boa condição se ela não tiver com um quadro clinicamente estável. Metabólicas, cardiorrespiratórias, ortopédicas. Uma criança com um pé torto congênito, por exemplo, também vai ter limitação de poder se colocar em pé, de poder se colocar em movimento. Uma criança que tem uma malformação em um membro, enfim. Patologias de origem neurológica, como paralisia cerebral, como lesão medular, seja ela adquirida ou congênita. Enfim, temos vários aspectos orgânicos que vão limitar, né, a condição dessa criança poder se movimentar e explorar o ambiente. Essas crianças com questões orgânicas, por si só, já precisam de intervenção desde que nascem, se o diagnóstico é feito precocemente, né? Vou colocar aqui também um grupo de crianças que não necessariamente tenham uma patologia, mas que merecem uma avaliação precoce, ao menos para que os pais tenham orientação, se não for necessário a intervenção, que são os prematurinhos. Para que os pais possam entender quais são as fases de desenvolvimento, o que é esperado para cada fase, para que ele não exija demais dessa criança se ela ainda, né, não tem condição de dar. A gente precisa, quando tem um prematuro, fazer o cálculo da idade corrigida. E a gente precisa que as famílias entendam que uma criança de 5 meses com idade corrigida de 3,
ela não tem que dar conta das habilidades motoras de uma criança de 5. Então, é bem importante que os pais tenham esta orientação para todas essas crianças. Os estímulos ambientais são fundamentais. Quando eu falo de estímulos ambientais, eu estou dizendo o quê? A quantidade de brinquedos que é ofertada, a qualidade dos brinquedos que é ofertada, a estrutura do espaço, ou seja, essas crianças não podem ficar brincando meses a fio em cima da cama, que é o que acontece com muita frequência. Elas precisam ir para o chão. Cama e sofá não é lugar de desenvolvimento das habilidades motoras. Eu tenho colocado para os pais dos meus bebês o seguinte desafio. Fica em pé no chão e fica em pé em cima da cama. E me diz aonde é que tu tem mais estabilidade. O chão é o lugar da estabilidade, da organização para que o desenvolvimento possa acontecer progressivamente em posturas mais elevadas. E aqui é importante dizer, quando a gente pensa em ambiente, que não é colocando a criança sentada que ela aprende a sentar. Não é colocando a criança em pé que ela aprende a caminhar. Por que eu digo isso? Porque quando eu falo do ambiente, eu estou falando do espaço que a gente oportuniza para essa criança. Em casa, na escola, na casa da avó, enfim. Quando eu digo não é colocando a criança sentada que ela aprende a sentar, parem de usar dispositivos de cadeirinhas e poltroninhas adaptadas para essas crianças ficarem sentadas por muito tempo. Ok, a mãe tem uma cadeirinha que ela bota o bebê sentado ali para ela tomar um banho. Na escolinha se coloca ali sentada para dar alimentação. Ok, mas não é lugar da criança dormir, não é lugar da criança brincar. Porque como é que ela vai adquirir controle de tronco, controle da postura, se ela está sentada, recostada? Porque sentar-se é diferente de ficar recostado, certo? Recostado é passivo, sentado é ativo, é um verbo que se conjuga, sentar-se. E colocar-se sentado é diferente de ficar sentado. A gente quer que as crianças possam aprender a colocar-se sentadas. Ainda que elas aprendam a ficar sentadas antes, muitas vezes, de se colocar sentadas, elas precisam organizar o tronco delas, aprender a colocar a mãozinha no chão para se apoiar, uma mãozinha apoia, a outra brinca. Isso ela só vai aprender se ela estiver no chão. Se ela puder explorar o chão, pivoteando, rolando, fazendo força com o abdômen para ajustar sua postura, transferir a postura do barriguinha para cima para o barriguinha para baixo, para também nesse meio de transição ela se colocar de lado e lá na frente aprender a sentar. Só que, repito, isso só vai acontecer se nós dermos um ambiente apropriado. E ambiente apropriado é chão, é tatame. Não é andador, não é cadeirinha, não é poltroninha, não é cadeirinha que gira, nem cadeirinha que sacode, não é jumper, não é balancinho, é chão. A criança precisa de ponto fixo para se colocar a contração da gravidade, para ganhar força. E ela só vai poder ganhar força na medida que ela repete o gesto motor. E ela só vai poder repetir o gesto motor na medida que ela aprende como ela faz aquele gesto motor. E ela só vai aprender se ela tiver um espaço que lhe oportunize essas trocas de postura. Faz sentido isso para vocês? Então, veja bem, se tudo isso que eu estou falando impacta no desenvolvimento de uma criança que nasceu de 40 semanas, com Apgar 9 e 10, 10 e 10, ou seja, uma criança que não é prematura, uma criança que não tem uma síndrome, que não teve uma lesão, que não tem uma doença metabólica sistêmica, nada. Se este ambiente impacta no desenvolvimento desta criança, imagina de uma criança
que tem alguma condição, ainda que só uma condição pequena, né, bem entre aspas, que seria uma condição ortopédica. O mais frequente que a gente recebe hoje no espaço Lela Ludens são as assimetrias posturais, que na literatura a gente vai estudar como torcicolo congênito. Mas é importante a gente entender que um torcicolo congênito, ele não é uma tensão do pescoço, mas de todo um lado do corpo. Ou seja, esta criança tem uma questão músculo-esquelética. Essa questão músculo-esquelética pode impactar na sua forma de brincar, de colocar o seu corpo para jogo e explorar o ambiente. Se, além de não receber intervenção precoce, essa criança for deixada sentada por longos períodos do dia, numa cadeirinha que fica balançando ela e ela fica calma, claro, porque está o tempo inteiro ali tonteando naquela cadeirinha, possivelmente essa criança que já tem uma questão a ser resolvida, que é a assimetria postural, vai acabar desenvolvendo também uma assimetria craniana. Então é fundamental a gente poder entender o impacto do ambiente para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Por quê? Porque quem disponibiliza esse ambiente, pobre ou rico, adequado ou inadequado, para um bebê se desenvolver, somos nós, adultos, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito profissional. Então isso tem que estar muito claro para nós, que tudo que a gente dá para a criança, que a gente oportuniza para a criança, a gente está interferindo no seu processo de desenvolvimento, para o bem ou para o mal. Somos nós que disponibilizamos telas ou não. Somos nós que determinamos o tempo de tela para mais ou para menos. Somos nós que determinamos, no caso de telas, o que a criança vai ver ou ouvir nessa tela. Somos nós que determinamos se a criança vai para o parquinho, vai botar o pé na grama, vai botar o pé na areia, ou se ela vai estar sempre com calçado e protegida. Somos nós que determinamos se a criança vai ficar na cadeirinha ou vai ficar no chão. Tudo quem determina somos nós. Somos nós os responsáveis e a gente precisa entender isso. Porque sim, somos responsáveis por dar uma condição de desenvolvimento apropriada para cada bebê. Brinquedos, que também faz parte desse ambiente. Eu sempre digo para os pais, nem de mais, nem de menos. Porque quando as crianças não têm brinquedo nenhum, quando elas já são mais velhas, elas até sabem brincar de faz de conta. Mas um bebê que está ali na fase sensório-motora, fase oral, ele precisa de objetos. Mas veja bem, objeto não é um brinquedo de uma marca cara. Eu gosto de dizer que brinquedo é tudo aquilo que a gente brinca. Uma garrafinha PET é um excelente brinquedo. Os bebês adoram. Quem aqui tem bebê sabe quantos bebês amam uma garrafinha PET para brincar. Se tiver, então, uns grãozinhos ali de milho e de feijão que faz barulhinho, nossa, rende muito. A criança determina o que é brinquedo para ela. As empresas, o mercado que fabrica brinquedos é que determina o que é brinquedo para o adulto. E eu tô falando principalmente de bebês, porque é claro que uma criança mais velha vai também ser seduzida, vai ter esse desejo sobre os brinquedos. Mas os bebês não precisam de brinquedos caros. Eles precisam de objetos que eles possam brincar, que eles possam explorar, que eles possam bater, que eles possam colocar na boca, que sejam objetos seguros para isso. É isso que eles precisam. Quantos objetos? Poucos objetos. Porque o aprendizado se dá ao explorar cada objeto. Então eu não quero que a criança pegue um controle e largue, pegue uma chave e largue, pegue uma garrafinha PET e larga. Eu quero que a criança pegue um objeto e explore esse objeto, né? Bote na boca, movimente, faz barulho, joga longe, vai atrás. É isso
que promove o aprendizado. É ao explorar o ambiente e os objetos que estão dentro desse ambiente que novas sinapses vão se formando e essa criança vai aprendendo, vai desenvolvendo estratégias para explorar melhor, vai desenvolvendo estratégias para a bolinha correu para longe, como é que eu faço para buscar essa bolinha? Eu consigo puxar a minha cobertinha para a bolinha vir ou eu tenho que me deslocar? Se eu tenho que me deslocar, como é que eu vou me deslocar? Ela precisa resolver problemas muito complexos para resolver aquele problema. E é ali que o aprendizado acontece. Se eu tiver muitos brinquedos, a criança nem precisa resolver nada. Ela vai largar um brinquedo que correu para longe e ela vai pegar outro. Faz sentido? Eu preciso, para que o aprendizado aconteça, que haja desejo, que a criança deseje brincar com aquele brinquedo, que ela possa pensar em como ir atrás daquele brinquedo. E é ela que tem que pensar. É claro que com uma criança pequena, a gente muitas vezes vai ajudar ela. Mas ajudar ela a conseguir chegar no objeto que ela deseja é diferente de pegar o objeto que ela deseja e dar na mão dela. Isso é muito importante da gente saber também. Então, é fundamental que a gente entenda que os brinquedos que a gente oportuniza precisam ser de qualidade exploratória e não de qualidade monetária, certo? Não tem que ser um brinquedo caro, não precisa ser um brinquedo comprado, pode ser um brinquedo produzido em casa, contanto que seja um brinquedo seguro que a criança possa brincar. É importante também que a gente possa dar brinquedos de diferentes materiais. E de novo, quando eu falo brinquedo, entenda objetos. Por exemplo, uma garrafa PET é de plástico. Um socador de caipirinha é de madeira. Quando a criança coloca a garrafa PET na boca, ela tem uma sensação. Quando ela coloca um socador de caipirinha, ela tem outra sensação. Na verdade, outras sensações, porque é uma temperatura diferente, é um gosto diferente, é uma textura diferente. E é muito importante que a gente entenda que o desenvolvimento motor, ele se dá junto com o desenvolvimento sensorial. Toda vez que eu coloco as sensibilidades para serem experimentadas, eu favoreço o desenvolvimento motor de cada bebê, certo? Então, brinquedos, não que a criança não possa ter muitos brinquedos, o que ela não pode é ter todos eles disponíveis ao mesmo tempo, porque senão ela fica transitando de um objeto para outro e não explora nenhum, e aí acaba não aprendendo, certo? Então a gente tem que ter os brinquedos organizados e vai disponibilizando aos poucos os brinquedos para as crianças. O que mais com relação ao ambiente? Ambiente não é o quarto da criança, não é só a sala da escola, não é só a sala de casa. Ambiente é todo o ambiente, todo o espaço que a criança vive, tudo que faz parte desse espaço. Eu acabei de falar que o sensorial, ele vem coladinho com o motor. Quer ver? Vou provar isso para vocês. Quando a gente senta sobre uma perna para assistir um programa de TV, e na hora da propaganda a gente quer ir rapidinho no banheiro e a perna às vezes fica dormente, né? Ela adormece. A gente às vezes quer tirar a perna de baixo da outra e a perna não movimenta. Não é porque eu não tenho condição musculoesquelética e neuromotora de me movimentar. O que eu tenho ali é eu restringir a minha circulação sanguínea por um tempo, as raízes nervosas estão ali meio confusas e eu preciso movimentar um pouquinho aquela perna para sentir aquele formigamento, parece que o pé fica maior do que o outro, até que tudo vai se acomodando e eu consigo me movimentar. Então veja bem, nessa situação eu não me movimento, não é porque eu não tenho condição motora, é porque eu não tenho condição sensorial. Então, o sensório, ele sempre vem junto com o motor. Quanto mais estímulo sensorial, melhor para o desenvolvimento motor. Por que eu estou dizendo isso neste momento? Porque quando a gente leva uma criança para brincar, sentada na grama, sentada na areia,
Quando eu levo a criança para brincar dentro de uma piscina ou dentro de uma bacia grande com água, e ali eu coloco objetinhos para ela pegar, eu vou dando informações sensoriais diferentes para esse corpo e se ajustando e acomodando a postura diferente. Nisso ela vai sentindo cheiros, texturas, cores distintas. Então é fundamental eu oportunizar uma diversidade de ambientes para essa criança. Ah, Lela, mas eu não tenho dinheiro para ficar viajando para a praia. Gente, não precisa viajar para a praia. A gente pode botar, comprar uma bacia grande e colocar areia dentro. Uma outra bacia grande e colocar água dentro. Eu posso levar nos finais de semana o meu bebê para brincar na pracinha. E lá tem grama. Vamos fazer um piquenique final de semana? É diferente colocar ela no chão e colocar ela no tatame. Eu vou dando informações sensoriais diferentes. Então veja que quando eu falo em ambiente, eu estou falando de múltiplos espaços. Do espaço da sala, de casa, da sala de aula, do quarto dela, da sala de brincar, quem tenha, mas também do pátio de casa, da praça, para quem não tem pátio em casa. Não dá para ser todo dia, porque eu trabalho todo dia, eu não tenho pátio. Vamos tentar no final de semana, de vez em quando, se não dá para ser todo dia, que possa ser às vezes, mas que eu possa oportunizar esses ambientes de exploração, que são ambientes de aprendizagem. E, de novo, se tudo isso é fundamental para um bebê típico, ou seja, um bebê que nasceu a termo e com tudo tranquilinho, imagina para um bebê neurotípico ou com alguma questão metabólico-sistêmica que lhe impacta a condição de explorar o ambiente. Para todos esses bebês, tudo isso que eu falei é fundamental. Quanto maior limitação o bebê tiver para explorar o seu ambiente, e quando eu falo bebê, eu estou falando da criança também, né, do bebê maior, se isso é fundamental para um bebê típico, um bebê que tem maior dificuldade, tudo isso vai ser ainda mais importante. E eu sei que vai ser ainda mais trabalhoso para os pais, mas é fundamental se a gente quer que os nossos bebês se desenvolvam bem. É fundamental que a gente entenda, que a gente conheça o neurodesenvolvimento e consiga compreender que muito do neurodesenvolvimento do bebê vai depender da condição ambiental que eu vou dar para ele, e isso é responsabilidade do adulto. Então, fazendo uma síntese desse nosso encontro. Primeira coisa, que tipo de dispositivo eu preciso para um ambiente rico para um bebê se desenvolver? Tatame. Ponto. Tatame. Não precisa de cadeirinha, não precisa de capacetinho, não precisa de mochilinha, não precisa de nada que não seja tatame. Aqui eu quero fazer uma observação. Tem coisas que são bonitinhas, mas desnecessárias, como é o caso dessas mochilinhas, capacetinho de pano, bonitinho, mas desnecessário. É só para gastar dinheiro. Tem outras coisas que não são desnecessárias, são contraindicadas. Começando pelo grande vilão que não sai de cena nunca, que é o andador. Nem pensar em hipótese alguma, não se compra andador. Mas também não se compra jumper, balancinho, cadeirinha que fica girando, cadeirinha que fica sacudindo. Pode, precisa, não precisa. Ai, Lela, mas eu preciso de um tempo de descanso. Ok, tem uma cadeirinha lá para colocar de vez em quando a criança? Tudo bem. Mas é muito importante que a gente entenda que a criança não pode ficar
mais que 50% do tempo dela acordada nessas cadeirinhas. Não pode. Porque a gente vai estar limitando a condição do corpo dela a explorar o ambiente. Mais de 50% do tempo da criança acordada é no chão, de preferência de bruços. Esses dias uma mãe me disse que o bebê que agora já se ajustou ao bruços, aprendeu a ficar de bruços, não quer mais ficar de barriga para cima. E eu disse para ela, mas por que ele vai ficar de barriga para cima? Porque de barriga para cima a única coisa que ele vai enxergar é o teto. Que graça tem enxergar o teto. A criança que já se adaptou ao bruços, ela tem uma visão panorâmica muito mais interessante do que o bebê que só fica de barriga para cima olhando para o teto. Então a gente precisa ter isso claro, se a gente quer de fato ajudar no desenvolvimento das nossas crianças, contribuir para que elas se desenvolvam plenamente ou o melhor possível, certo? Então, o dispositivo que tem que ser comprado, precisa dar muito dispositivo de presente de Natal pro teu bebê, pro teu sobrinho, pro teu afilhado que é pequenininho, tatame, bloco de tatame, certo? Brinquedos. Quer muito dar brinquedo de Natal? Pensa em brinquedos que tenham potencial da criança explorar. Se é um bebê pequenininho, ali de até 6 meses, um brinquedo que seja fácil de pegar na mão, que seja levinho, que faça sonzinho. Não tem que ser um brinquedo complexo, não tem que ser um brinquedo que fica cantando loucamente o dia inteiro, que é só para enlouquecer a mãe. Não, esses brinquedos que ficam se movimentando o tempo todo, que ficam apitando o tempo todo, eles dão um estímulo excessivo, entende isso? É demais para o cérebro de uma criança que está começando a se organizar. Essa criança precisa de progressão, que as coisas possam ir acontecendo aos poucos. E um brinquedo que fala demais, canta demais, brilha demais o tempo todo, não é um brinquedo para ser brincado. É um brinquedo para ser observado. E os bebês precisam brincar. Eles precisam de tato, de contato, de pega, de levar brinquedo na boca. E não um brinquedo que fique indo para lá e para cá na sua frente e não possa ser brincado. Certo? Então, quanto menos pilha tiver o brinquedo, melhor. Porque a energia que a gente precisa para um bom brincar é a energia da criança e não a energia da bateria ou da pilha. Faz sentido? Então, vá lá. Tatame, o resto é desnecessário. Brinquedos que usem a energia da criança, que sejam fáceis dela pegar para ela explorar, ou seja, coisas que não sejam muito grandes, de materiais diversos. Uma dica que eu dou, eu até vou refazer no Instagram do Espaço Lela Ludens essa postagem do Cesto dos Tesouros. O meu afilhado, quando meu afilhadinho mais novo, Leozinho, quando ele nasceu, quando ele foi batizado, eu queria comprar um brinquedo que fosse muito diferente para ele. O que eu fiz? Eu produzi um cesto dos tesouros. E até fiz um vídeo, vou repostar esse vídeo porque é uma ideia de presente de Natal para dar para os bebês. Um lindo cesto dos tesouros, com brinquedos que sejam interessantes, com concha grande, né? Com socador de caipirinha, que eu adoro, bolinha de pet com guiso dentro, eu acho bem legal também. Sabe aquelas canequinhas esmaltadas de cafezinho? Ela é geladinha, é legal também. Olha aqui, só o socador, a canequinha esmaltada e a bolinha de pet já são 3 materiais super diferentes, com cores diferentes, gostos diferentes, texturas diferentes. Só isso já enriquece muito a qualidade de estímulos dos bebês. Lembrando, brinquedo é aquilo que o bebê brinca, não é aquilo que o comércio que produz brinquedos nos diz que é brinquedo, certo? Brinquedo que a criança fica ali observando, não é brinquedo. Brinquedo é o que ela brinca, é o que ela explora, certo?
Menos é mais com relação aos brinquedos. Menos é mais com relação a praticamente tudo na vida, né? Melhor menos comida do que o excesso, melhor menos tela ou tela nenhuma do que muita tela, melhor menos brinquedos do que excesso. Todo excesso é perigoso. Eu costumo brincar que até excesso de amor é patológico. Então, menos é mais. A gente precisa dar menos brinquedos para os nossos bebês e brincar mais com os nossos bebês. Menos objeto, mais ação. E, de preferência, brincar no chão, em diferentes solos. No chão da sala, no tatame, no piquenique do fim de semana, na grama, sobre uma colcha, enfim. A gente precisa brincar. Então, menos dispositivos, ou na verdade, só o tatame. Andador nem pensar, jumper nem pensar, cadeirinha com uso moderado, bem moderado. Muito bruços, menos tralhas e mais brinquedos. Brincar mais do que presentear com mais brinquedos. Deixa eu ver, maravilhosa. Sempre ensinando a todos. Estou morrendo de saudades. Ai, Lizzy, querida, eu também estou morrendo de saudade. E a gente precisa conversar, né? Tem um projeto para o meu 2025, é colocar em dia todos os cafezinhos, chimarrão e jantares com os amigos. Porque isso também faz parte aí já é a parte do nosso desenvolvimento, né? Da nossa saúde mental. Porque é o nosso modo de brincar. Os bebês brincam entre eles e nós adultos precisamos também brincar. Às vezes a brincadeira é uma roda de conversa com chimarrão, é discutir um livro, é ir no cinema junto, é tomar um café junto. Brincar é fundamental para o ser humano em qualquer idade da sua vida. E de novo, os adultos são responsáveis por isso. Os adultos são responsáveis por dar condições para que os bebês brinquem. E os adultos são responsáveis por promover o encontro com outros adultos para que possam brincar. Os adultos são responsáveis por mediar as brincadeiras, os jogos, a tela das crianças maiores. E são responsáveis por mediar as brincadeiras, as telas, os jogos das crianças bem grandes que somos nós, adultos também. Então, essa questão do ambiente, ela é determinante não apenas para o desenvolvimento do bebê, mas para a vida inteira do desenvolvimento do ser humano. Porque sim, a gente está sempre em processo de desenvolvimento até o dia que a gente morre. Tudo são escolhas. E o ambiente que a gente oportuniza pra gente, desde o alimento que a gente oportuniza, o tipo de série, de filme que a gente olha, de livro que a gente lê, de pessoas que a gente escolhe para estar junto, para bater um papo leve, tudo nos constitui. Mas é claro que a gente não pode perder de vista, ao falar de desenvolvimento infantil, que também esse tudo que nos constitui enquanto adulto repercute no desenvolvimento infantil, porque é só se nós estivermos bem e com boa saúde mental que a gente vai poder cuidar bem das nossas crianças e até poder fazer uma discussão bacana para poder dar às nossas crianças boas condições de desenvolvimento. E que a gente possa buscar conhecimento com profissionais sérios que falam e abordam o desenvolvimento infantil, se a gente quiser oportunizar um bom desenvolvimento. E isso eu estou falando para profissionais e para familiares. Na rede, como eu digo, o que cai na rede é peixe, né? Nem tudo que cai na rede é peixe. Às vezes é lixo. É ou não é? Tá aí uma boa metáfora. Nem tudo que cai na rede é peixe, às vezes é só lixo. E a gente precisa saber separar
o que é peixe e o que não é, para que a gente possa realmente entender o desenvolvimento infantil e oportunizar boas estruturas para que os nossos bebês se desenvolvam. Os primeiros 1000 dias, os primeiros 3 anos de vida, a gente está falando da primeiríssima infância do bebê. São os dias mais preciosos para formação de novas sinapses. Tudo é novo. Tudo é novo. O bebê quer explorar o mundo e aprender. Depois disso, depois dos 3 anos, a gente segue aprendendo, mas quase tudo é aperfeiçoamento de uma base do que a gente já aprendeu ali. Por isso que é tão fundamental que as crianças possam ter uma boa qualidade de aprendizagem nesse período da sua vida. É por isso que os adultos precisam entender isso. Os adultos precisam saber como organizar essas estratégias de aprendizado, um bom espaço, uma boa possibilidade de exploração desse espaço. E, principalmente, entender que ele é fundamental. Nós somos fundamentais para pensar este espaço, para colocar a criança para interagir com esse espaço, que lá no comecinho precisa muito, mas muito mesmo, da nossa mediação. Por muito tempo vai precisar da nossa mediação, mas depois dos 8 meses, essa mediação vai se tornando cada vez mais distante, porque a criança vai tendo condição de explorar o espaço. E a gente precisa mais é ficar de olho e esperar ela nos chamar para brincar. Mas antes dos 8 meses, 9 meses, a gente precisa muito estar junto no chão. A boa notícia é que a gente estando junto no chão, a gente já melhora muito a qualidade músculo-esquelética nossa. A gente também melhora a nossa mobilidade de quadril, de braços, ganha força, diminui as dores de coluna, viu, Lise? Brincar com as crianças também. Qualquer coisa, se precisar de um fisioterapeuta qualificado, temos também. Mas a gente precisa entender que é fundamental. O nosso brincar junto com as crianças é fundamental. E, sobretudo, antes da gente se despedir, que nós somos responsáveis, sim, por oportunizar um ambiente apropriado e adequado para o desenvolvimento infantil. Sei que quem estiver escutando, vendo essa aula mais tarde, talvez tenha perguntas a fazer. Não deixem de fazer. Coloquem nos comentários, mandem direct, façam perguntas. Na dúvida, agendem uma consulta com um profissional responsável e qualificado que trabalha com as infâncias. Seja uma consulta presencial, seja uma teleconsulta para tirar as suas dúvidas. Eu gosto de dizer que sempre que uma mãe acha que tem uma pulga atrás da orelha, geralmente a pulga está lá. Então, não deixa fermentar, não deixa ela criar novas pulguinhas, certo? Procure orientação, mesmo que seja só para respirar tranquilo, que seja para entender mais sobre desenvolvimento infantil, qualificar mais o teu tempo de brincar com o teu filho. Só isso. Muitas mães nos procuram no Espaço Lela Ludens para avaliar apenas para que a gente possa orientar, para que a gente possa dizer, tá tudo certo, segue por aí, segue brincando, mas essas questões são importantes de você poder observar. Então, na dúvida, procura ajuda. Combinado? Espero que esse encontro tenha sido legal para vocês. Já estão sabendo, né? No Instagram, quartas ao meio-dia é a hora do almoço com prosa. No YouTube, a gente vai combinando quando os encontros acontecem. Vem junto, manda pergunta, conversa comigo, porque eu adoro quando vocês me mandam perguntas e eu posso responder, porque daí eu sei que eu vou estar resolvendo ou ajudando a resolver o problema de alguém que está precisando de uma ajuda pontual. Certo? Beijinho e
quarta que vem a gente se encontra de novo na hora do almoço. Tchauzinho!